Salve, salve, galera! Estamos no ar, estamos juntos, começando mais uma semana importantíssima para o Fluminense, que vai jogar pela Sul-Americana amanhã contra o Once Caldas, estreando na competição, mas também e principalmente porque o clube está sem treinador e precisa fazer uma escolha crucial essa semana. Não pode errar. É o treinador que vai dirigir o Fluminense nas competições da temporada. Ninguém imagina que vai ser contratado alguém para sair daqui a um mês. Então, é um treinador para a Copa do Brasil, para a Sul-Americana, para o Campeonato Brasileiro e para o Super Mundial de Clubes. Olha a responsabilidade. Tem que dar o tiro certo. Quais são os nomes prioritários? Dorival Júnior e Renato Gaúcho. Qual dos dois, hein? Quem é melhor? Qual é a minha opinião? Eu conto para vocês a partir de agora. Vem! Tapete Grená para você aqui no canal Ilan FC. Se inscreve aí, cara. Dá essa moral, estamos crescendo legal. Foi uma semana bem bacana, um fim de semana aí quente, né? Cheio de informações, cheio de coisas de bastidor, né? E a gente trouxe tudo aqui para você. Estamos sempre em cima do lance, com informação e com opinião relevante. Se você gosta do meu trabalho, se inscreve, é de graça aí embaixo e também deixa o like. É tudo de graça e o like é importantíssimo, tá? Me dá essa moral aí. Vamos lá, gente. O Fluminense está em busca de um treinador. Com a saída de Mano Menezes, história, já foi para o saco, já virou a página. Acabou a era Mano Menezes e vai começar uma nova era. As informações que estão aí por todo lado, né, e que eu trouxe também, corroborando, complementando tudo que está sendo falado ontem na minha live, são de que Renato Gaúcho e Dorival Júnior são os nomes preferidos. O jornalista Vitor Lessa confirmou isso também numa informação mais cedo. São esses os nomes que estão no topo da pauta do presidente Mário Bittencourt. Dorival e Renato. Renato e Dorival não têm uma ordem necessária aí. Os dois são os principais candidatos a receberem a proposta do Fluminense e, quem sabe, aceitar ou não. Tem um melhor do que o outro? Tem uma opção melhor? Bom, já começo dizendo o seguinte, para mim, eu não iria nem em um, nem em outro. Eu iria para uma novidade. Eu preferia que o Fluminense pensasse um pouquinho fora da caixa, seguisse uma tendência que se revelou bem sucedida no Brasil nos últimos anos. Buscar o diferente. Sim, buscar um técnico estrangeiro. Não por ele ser estrangeiro e não brasileiro. Eu já disse aqui algumas vezes, vou repetir. Para mim, técnico não tem que ser brasileiro, nem americano, nem panamenho, nem chinês, nem polonês, nem uruguaio, nem croata. Técnico tem que ser bom. Não quero olhar qual é o passaporte dele. Técnico tem que ser bom, qualquer nacionalidade. Então, não desprezo o brasileiro, não acho que seja inferior ou superior, mas a gente tem que ser objetivo. Quais são os técnicos brasileiros que estão disponíveis no mercado ou quem são hoje os técnicos brasileiros que estão na cena do futebol? E aí você olha e você conclui, você opina. Cada um tem a sua opinião. Tem algum técnico brasileiro hoje capaz de elevar o nível do Fluminense num nível ambicioso para mudar, de fato, a realidade de forma radical no Fluminense? Eu penso que não. Eu penso que não. E aí, de novo, eu não estou avaliando se é brasileiro ou se não é. Eu não vejo entre os técnicos brasileiros, principalmente os que estão disponíveis, né, mas poderia falar de uma forma geral. E aí você teria que, pelo menos, excluir o Felipe Luiz, que está no Flamengo, é uma grande novidade, e que é um treinador que está fazendo algo de fato diferente e chama atenção, mas dos que estão principalmente disponíveis, que são Renato Gaúcho, Dorival Júnior, Tite, Odair Hellmann, Jair Ventura acabou de se empregar, tem o Wagner Mancini, enfim, ou treinadores que poderiam sair de outros clubes. Você pega toda essa cena aí e você fala, esse cara eu quero no meu time. Você fala isso sobre algum deles? Eu acho que a maioria vai dizer que não. Então, na minha opinião, hoje o mercado brasileiro de treinadores mostra uma certa limitação no que diz respeito a queremos algo novo, algo realmente revolucionário, como em certo momento chegou a ser o Fernando Diniz, em 2022 e em parte de 2023, né?
Todo mundo achava aquilo ali realmente disruptivo. E era, de fato. Depois, a fórmula se esgotou. Tem alguém hoje no Brasil? Talvez você fale aí, Felipe Luiz. O Felipe Luiz está no Flamengo, ele não vai sair. Então, gente, eu pensaria fora da caixa, iria para um técnico estrangeiro. Quem? Cara, tem um mundo inteiro para você escolher. Ninguém conhecia quando o Jorge Jesus foi contratado aqui. Ou quase ninguém. Luiz Castro, que está aí no mercado. Abel Ferreira, quando foi contratado, ninguém conhecia. Ninguém conhecia o Vojvoda quando ele chegou ao Fortaleza. Ninguém conhecia o Arthur Jorge quando ele veio para o Botafogo ser campeão brasileiro e da Libertadores. Então, tem um trabalho a ser feito por quem precisa fazer esse trabalho, pelo scout do Fluminense. A gente não conhece todos os técnicos do mundo. A gente pode olhar quem está dirigindo cada equipe na América do Sul e na Europa. E na América do Sul, principalmente, as oportunidades estão aí. É só procurar os bons trabalhos, como o treinador do Racing atualmente está fazendo um ótimo trabalho. E por que não? O Fluminense poderia fazer uma proposta. Será que ele tem realmente vencimentos, salários à altura do que poderia ter no futebol brasileiro? Eu acho que não. Arriscaria dizer que não. Então, eu partiria para uma solução dessa. Uma novidade. Como não está no Brasil ninguém que represente essa novidade, traria de fora. Sim, seria a minha opção. Mas não parece ser o que vai fazer o Mário Bittencourt, que já disse mais de uma vez que técnico estrangeiro ele não é muito fã, porque não conhece direito. A realidade é que ele nunca fez churrasco com o cara, não é amigo, né? Não tem contexto. E aí o Mário mistura, como muitas vezes faz, amizade com o profissionalismo. Então, o Mário vai para a opção caseira a princípio. Né? O PVC ontem disse que ele não descartou dessa vez, não está fechada a possibilidade de contratar um estrangeiro. Mas, a princípio, as prioridades são técnicos brasileiros e seriam Dorival e Renato Gaúcho. Tem um melhor do que o outro? Aí vou passar agora, então, para a questão dos dois. Né? Considerando que não vai ser nenhum outro, vamos considerar que sejam os dois. Na minha opinião, são dois bons treinadores. Obviamente, estão, sim, entre as melhores opções disponíveis ou possíveis no futebol brasileiro. Acho que são dois bons treinadores, já fizeram trabalhos muito bons. Não seriam as minhas primeiras escolhas, como já disse, mas se for partir para técnico brasileiro, são duas escolhas muito boas nesse cenário. São do mesmo nível como treinadores? Eu acho que sim. Eu diria que são do mesmo nível. Pode ser que seja um pouquinho melhor do que o outro. O Dorival, você vai achar aqui uma coisinha, o Renato ali outra. Renato já teve ótimos trabalhos, inclusive no Fluminense, onde foi campeão da Copa do Brasil e vice-campeão da Libertadores. Você pode botar a culpa nele, nisso ou naquilo, porque perdeu a final da Libertadores e tal, vai ter um detalhe, sempre vai ter um detalhe, mas não foi ele que bateu o pênalti contra a LDU no Maracanã. Mas ele teve uma hora para vencer o jogo, fazendo mais um gol, fazendo 4-1 e não conseguiu. Ok, estou aberto a esse tipo de crítica e acho que o Renato está longe de ser um técnico perfeito, longe disso. Assim como o Dorival. Então tem dois treinadores bons, ou para alguns, muito bons. Tem um melhor do que o outro nesse momento? Para mim, tem. Para mim, sim. E eu vou explicar. Vamos lá. Renato Gaúcho, recebendo proposta, vai pedir mais do que o Dorival. Isso eu garanto a vocês. O preço do Renato hoje é mais alto que o do Dorival Júnior. O Fluminense não vai trazer o Renato Gaúcho por menos de R$1 milhão por mês. E eu estou sendo conservador. Talvez seja um pouco mais a pedida dele. Eu acho que provavelmente será um pouco acima disso. Mas digamos que ele fechasse por R$1 milhão, ou por R$1.2 milhão, alguma coisa do tipo. O Dorival, eu garanto a vocês que custa mais barato. Mesmo estando saindo agora da seleção brasileira, mas é um treinador que pede um valor um pouco abaixo do que pede hoje o Renato Gaúcho. E aí, gente, isso aqui não é uma crítica, não. Cada um sabe o valor que tem, ou cada um bota o seu próprio preço e acha que tem um determinado valor. E isso é do jogo profissional em qualquer carreira, em qualquer profissão. Não tenho nada contra o Renato achar que vale demais, ou que o Dorival achar que vale um pouco menos. Isso aí, cada um sabe o seu valor. Mas eu estou trazendo só um fato. O Renato custa mais caro que o Dorival. Isso para o cofre do clube já tem uma diferença. Segundo, o Dorival está saindo da seleção brasileira, onde fez um trabalho ruim. É verdade. É verdade. Mas ele vem de 3 trabalhos anteriores muito bons, seguidos, no Ceará, no Flamengo e no São Paulo. Foi muito bem nos 3. Não por acaso, ele estava bem no Ceará, depois de um período meio esquecido, tão bem que o Flamengo foi lá e tirou
o Dorival do Ceará. Depois ele treinou o São Paulo, mas tinha conquistado títulos, tinha ido muito bem no Flamengo, e aí acabou indo para a seleção brasileira porque era o técnico do momento no Brasil. Isso aí recentemente, ano passado, tá, gente? Ano passado, quando o Dorival substituiu o Diniz. O Renato, dá para dizer que, ao contrário disso, o Renato vem de trabalhos questionados. Esse no Grêmio recente foi ruim. Vem de uma temporada ruim no Grêmio. Já fez temporadas ótimas e tem ótimos serviços prestados ao Grêmio, títulos conquistados, só para ficar no Grêmio. E antes disso tinha treinado o Flamengo, onde, na minha opinião, teve uma passagem razoável, foi vice-campeão da Libertadores, mas por um acidente, né? Por uma bola entregada pelo Andréas Pereira na final contra o Palmeiras. Eu vi jogos do Flamengo com o Renato Gaúcho muito bons, principalmente no começo. Ele estava goleando todo mundo, atropelando, triturando, rolo compressor. Então o Renato chegou a acertar muito a mão no Flamengo também. Tá? Mas aí terminou questionado, a torcida queria mandar embora de qualquer jeito. Foi embora, foi para o Grêmio e não foi bem no Grêmio, nessa última passagem. Então, assim, o passado recente do Dorival é melhor do que o do Renato. A não ser que você queira considerar a seleção, mas eu acho que a seleção é um caso à parte. Não é como treinar clube. É outra coisa. É outra coisa. É banana com maçã. Em clubes, que é o caso, o Fluminense precisa contratar um treinador e é um clube. Em clubes, o Dorival tem um histórico recentíssimo melhor que o do Renato. E o Renato custa mais. Além disso, o pacote Renato Gaúcho, e aí leia-se o fora de campo, né, a questão temperamental, é mais difícil que o pacote do Dorival. Eu conheço bem o Renato. Me dou bem com ele, acho um cara muito respeitável, acho que ele tem muitas qualidades, mas ele não é exatamente o cara mais fácil. Ele se dá bem com o vestiário? Ele se dá bem com o vestiário. Ele é um bom gestor de grupo? Ele é um bom gestor de grupo, como é o Dorival também. Mas o Renato, por ser um cara com um ego também muito grande, por ser um cara vaidoso, ele de vez em quando bate de frente com um outro. Ele não quer que ninguém tome também o holofote dele, dentro do grupo. Então o Renato não é o cara mais fácil do mundo de se lidar também, não. Os jogadores gostam dele, mas se alguém não gostar, ou se alguém não for exatamente como o Renato espera que ele seja, o cara também fica de lado. Isso aconteceu no Fluminense, inclusive, quando ele treinava o Fluminense. Por exemplo, só para citar um exemplo, Adriano Magrão. Tinha sido o herói da conquista de 2007, né, da Copa do Brasil, e depois foi absolutamente relegado a nada pelo Renato, imediatamente depois. E acabou sendo marginalizado e foi embora do Fluminense. Enfim, aí não vou discutir as razões, quem tem razão, quem não tem, mas aconteceu, é um fato. O Dorival também é bom de grupo, também é querido pelos jogadores e é um cara mais flexível, é um cara mais de diálogo, mais conciliador, mais tranquilo em vestiário e menos afeito a arrumar um probleminha aqui e ali. Eu estou falando de vestiário e também até na relação com imprensa, com torcida. O Renato não gosta de ser questionado. O Renato, quando é pressionado, quando é cobrado, seja por torcida, seja em perguntas de jornalistas, ele começa a soltar a resposta atravessada. Começa a dar fora, começa a falar, mas eu não tenho, estão me cobrando aí, mas eu não tenho um time milionário igual aquele outro tem. Eu sou muito bom, ele fala dele mesmo. Então, assim, é o pacote Renato Gaúcho. O Dorival não faz isso. O Dorival é um cara mais humilde, mais pé no chão, menos falador, mais tranquilo realmente em relação a essa questão extracampo. Renato é ruim? Longe de ser ruim. É muito bom. O Dorival é ruim? Longe de ser ruim. É muito bom. São dois treinadores que eu considero bons ou muito bons e com oscilações na carreira, inclusive recentes, como as que eu apresentei. Dito tudo isso, acho que são duas boas escolhas, já que não vai se escolher um técnico de fora, se de fato isso acontecer. Então não tem opção ruim entre os dois, não. Mas entre os dois, para mim, tivesse que escolher um deles, nesse momento, em 2025, em março de 2025, eu iria no Dorival. Para mim, está meio degrauzinho acima do Renato, e pelas razões apresentadas, sustentadas aqui, seria a minha escolha entre os dois. Se não der para ser o Dorival, Renato seria muito bom também. Não vejo nenhum grande problema de ser o Renato. Tá bom? O que você acha? Minha opinião. Bota a sua aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o like e vamos aguardar. Até lá.